Sejam bem-vindos ao podcast Arte Informa e eu sou Lourdes Luz. Hoje o tema é design e muita arte. E para esse papo convidamos Pedro Leal, o designer que assim eu tenho grande alegria em recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Lourdes. Um prazer estar aqui nesse podcast. Tanta gente já falou para mim, já vi amigos que participaram e para mim é um prazer estar aqui com você e ajudar um pouquinho, assim, contando alguma coisa da minha história que eu consegui acrescentar para ajudar. Vai ser um prazer. É o que é muito bacana, porque eu já ouvi as pessoas dizerem que se inspiraram nas histórias que ouviram. Isso para mim é um prêmio. Bom, e já que é assim, conta um pouco da sua trajetória. Então, a minha história, a trajetória é um pouco incomum, porque todos os colegas, amigos assim da área, começaram fazendo uma faculdade de desenho industrial, né? E eu vim de uma outra área, eu era redator publicitário. Maluquice, né? Eu era redator publicitário, já me formei na faculdade em 2012 ou 2013, se não me engano. E trabalhava, agência de publicidade, escrevia muito. Eu até brinco que, engraçado, eu tenho 34 anos. Mas na época que eu saí da faculdade, que eu trabalhava, o online nem tava tanto assim. Eu ainda vim, as pessoas brincam que eu vim de... Eu peguei o final de uma festa, do offline, das revistas, e daquela época que os publicitários ainda tinham aquele charme, né? Aquele romance que achavam que os publicitários eram umas figuras excêntricas, né? O cara andando na agência de publicidade de patinete e gravata de bolinha, né? E não peguei o começo do online, né? Dessa coisa toda. Mas eu sempre escrevi muito, minha vida inteira. Eu gostava de escrever e gostava de coisas bonitas, né? Sempre fui muito lúdico. Escrevia as histórias malucas, roteiros. Foi sempre assim. Olha, só detalhe, eu queria ler alguma coisa, tá? Só me põe na Nossa, tela. o que eu tenho de cadernos e títulos e coisas que eu escrevendo, roteiros para vídeo comercial, essas coisas, era muita coisa. Mas é engraçado que para o redator publicitário, a gente escreve até quando a gente quer fazer uma imagem, né? Então, para mim, eu ainda uso, engraçado. Eu, mesmo quando eu vou fazer um móvel hoje, quando eu vou começar a fazer um desenho à mão, um croquis, eu escrevo muito sobre o que eu quero, às vezes palavras-chave que eu acho que tem a ver com o que eu quero proporcionar de sensação, né, pro cliente, ou até quando eu faço um móvel sem cliente, para mim mesmo, e depois descubro que as pessoas vão super se interessar por alguma maluquice que saiu da minha cabeça. Mas eu entrei assim no design foi logo quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu estava morando em Nova York, eu era redator publicitário, eu estava estudando lá na SVA, que é a School of Visual Arts, Escola de Artes Visuais de Nova York, e voltei pro Brasil e já ficando meio tantanzinho da cabeça, né? Porque eu acho que a publicidade, ela é um local meio predatório, né? Que você não cria para agradar os outros, você cria para uma indústria do dinheiro e do anunciante, e aquilo estava me consumindo, eu estava me sentindo um mentiroso. Eu até falo para as pessoas que eu não aguentava mais criar bullshit, sabe? Fazer produtos que ninguém está interessado em comprar parecerem agradáveis para as pessoas gastarem dinheiro e comprar mais um entulho para casa delas. E aí entrei nessa crise pessoal de que eu tinha que mudar de área. E é muito engraçado, eu passei um ano assim, meio tentando me reencontrar, e eu fiz aquele caminho contrário, né? Você vai olhar para trás para poder pensar o que você vai fazer no futuro. Eu acho que esse exercício funciona muito bem. E eu cresci numa família que a minha mãe sempre foi muito ligada à estética, a móveis, a decoração. A minha irmã é arquiteta. Cresci com a minha mãe desenhando os armários embutidos na mão, régua, lápis e colocando medidas. Eu lembro que eu era criança e eu ficava viajando, olhando aqueles armários que ela fazia com detalhamento, na folha sulfite, para o marceneiro fazer. E eu adorava ficar sentado assistindo o cara instalando um armário. Não era nem de MDF, era madeira, compensado.
Uma coisa que hoje a gente já não vê mais, né? Esses Uhum. armários. E a minha irmã já formada em arquitetura, e me lembro muito dela virando noites, né? Porque o arquiteto, o Ah, estudante de não. arquitetura, coitado, né? A minha formação, eu sou arquiteta de formação. Nossa, eu sinto muito pelo estudante de arquitetura, porque ele aprende a ferro e fogo a virar à noite. Eu lembro da minha irmã fazendo maquete na sala de casa, às 5 horas da manhã, para pegar, carregando maquete, a minha mãe ajudando, para pegar o fretado para ir para PUC, para apresentar trabalho. Assim, era uma maluquice, mas eu adorava, né? As canetas, adorava. E eu entrei nessa coisa de tipo assim, minha mãe fazia coleção de revistas de decoração. E eu lembro que eu ficava horas folheando as páginas, imaginando que aquele quarto era o meu quarto, que aquela sala era a sala como é que seria morar nessa casa? E eu olhando, ficava assim, literalmente 1 hora olhando um ambiente, olhando a janela, imaginando aquele sofá, ver um filme naquele sofá lindo, que eu não conhecia nada, né? Precisei correr atrás, né, do conhecimento, porque vontade e curiosidade eu acho que é 50%. O resto, né, você precisa aprender a fazer. E como é que você corre atrás de uma coisa sem ter uma faculdade, sem ter nada? Falei, bom, vou ler. Como faziam os maias e os astecas, né? Liam, né? Que hoje em dia eu tô vendo que as pessoas estão lendo cada vez menos, mas aí eu falei, vou ler. Comecei a comprar livros e livros de design, estudar os grandes mestres. Eu me inspirei muito no meu avô materno. Meu avô, a minha família por parte de mãe é toda de Santos, um parêntese agora. É todo mundo de Santos e meu pai é carioca. A família do meu pai mora toda aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tô aqui em Niterói nesse momento, até no ateliê aqui. Se sair algum barulho de serra, vocês me desculpem, mas aqui a produção tá todo vapor ali atrás. Mas o meu avô, ele não era também formação, e ele era igual um ghostwriter, ele era um projetista, e ele fazia em Santos, tem muitas casas, muitos sobrados, muitas coisas feitas pelo meu avô, e ele entregava projeto de estrutura elétrica, hidráulica, naqueles papéis azuis, naqueles projetos, e ele não podia assinar. Então, às vezes, um engenheiro contratava ele entregava um projeto, e aí o engenheiro ia lá e assinava, como se quem tivesse feito foi ele, mas ele comprava o projeto. E ele também não era formado, e ele trabalhou por muitos anos numa biblioteca municipal de Santos, quando ele era novo, e ele passava uma boa parte do tempo dele estudando os livros da biblioteca e aprendeu essa profissão. Olha que loucura, né? Aí você foi junto, né? Você pegou. Eu fui correr atrás, mas aquilo, né? A gente precisa da mão na massa. Então, a primeira coisa que você faz quando você reconhece aquela sua ignorância retumbante é procurar pessoas que você admira. E aí, eu procurei um curso de marcenaria aqui em Niterói, que é até bem conhecido, do Diego de Assis, se chama Coisas de Madeira. Ele é um mestre escoteiro. Olha só, que louco. Ele tem um curso de marcenaria aqui em Niterói, numa casa de vila, e ele é um escoteiro. Então você... Escoteiro, literalmente. Assim, e ele é um guia, sabe? É um mestre cuca ali, um inspetor bugiganga. E ele tem ele faz tudo. E ele vai mudando de interesses, e às vezes era marcenaria. De repente ele estava fazendo rádio amador, construindo rádios, sabe? É uma coisa de louco. E eu entrei nesse curso dele, que era uma vez na semana. E é um curso muito legal, porque você entra, mas você não tem hora para sair. Você vai fazendo os projetos. E me aproximei dele e do Rodrigo Calisto, que você conhece muito bem. Muito querido. Que foi a primeira pessoa a abrir as portas para mim, né? E fui estagiar com ele. Ele falou para mim, você não quer vir para cá? Tem espaço aqui, estamos precisando de gente para ajudar. E aí me aproximei dele, a gente ficou super amigos. Eu passei um tempão lá com ele, sendo estagiário dele, e viajando, indo para São Paulo, indo para as exposições, e aprendendo não só o fazer, mas a vida do designer, como você lida com o cliente, como você tem que falar com a imprensa, como você se comporta nas exposições, né? Então, assim, tudo não basta você só fazer. Eu acho que a vida do designer empreendedor
você tem que fazer um se vira nos 30 ali, né? E também fui estudar no Instituto Europeu. Aí virou esse rolo compressor de informações. E aí teve uma hora que eu falei pro Calixto, eu falei, olha, se você gosta de mim e me quer voando, eu vou ter que sair agora, porque eu vou abrir minha própria oficina. Eu escrevi uma carta para ele. Ele até contou outro dia que ele tem essa carta guardada. Imagina, porque ele gosta muito de você e ele é todo sentimental. Ele contou que ele ainda tem essa carta. Eu fiquei assim, nossa, eu nem lembro mais o que eu escrevi. Mas foi uma carta, sabe aquele... Quando você faz... quase um pedido formal de demissão, mas que não é uma demissão. Tipo assim, olha, eu quero sair por isso, por isso, por isso. O meu agradecimento é esse e tal. E ele ficou super feliz, claro, também. Já veio visitar aqui, a gente se encontra, né? Então foi uma escola, né? Com ótimos professores. O Guilherme Sais, que também era sócio dele lá na oficina Etos, e que hoje divide oficina comigo aqui em Niterói. O galpão aqui tem uma parte que o Guilherme tá também. Então, ironias, né, do destino. Nossa, a história é um processo. E falando em processo... um processo. E falando em processo, como é que funciona o seu processo criativo? Você já falou um pouquinho aí, mas conta mais. Então, engraçado, eu não sei se como eu já estava acostumado à escrita, a ter que criar com a pressão comercial de ter que criar, porque não basta a gente só achar que a vida é um morango, vamos criar e... Não, a gente está aqui, é um comércio, a gente tem que pagar contas. Então, o meu processo criativo, ele acabou ficando, hoje, um processo rápido. Eu acho que o mais difícil nessa carreira é começar e você desenvolver a sua identidade, desenvolver o seu traço. E também, se não quiser, também não precisa. Existem designers que fazem de tudo e conseguem criar várias estéticas, dependendo do cliente ou da empresa que esteja pedindo para você criar. Eu crio tudo muito parecido com o que eu faço. Então, eu hoje... gosto mais desse lado, sabe? Pois eu acho que assim, quem quer compra. Sem julgamento, sem julgamento. Pois mas eu gosto mais dessa assinatura do design, sabe? Eu acho que assim, é um prêmio, né? Quando alguém chega para você e fala, olha, Pedro, olha só esse móvel, e me manda alguma foto. Eu achei a sua cara, achei que parece as coisas que você faz. Pô, isso para mim é maravilhoso, que quer dizer que o que eu crio já tem uma identidade percebida, né? Que as pessoas já conseguem notar o meu traço em coisas que não fui eu que fiz. Olha, isso é muito... Isso é muito... Eu acho assim... Isso é um prêmio. É um prêmio. Isso é um prêmio, né? Então, hoje, eu acho que eu consigo fazer quase uma antropofagia. Se me pedem para criar uma mesa, eu sei em qual arquivo aqui da minha cabeça que eu vou procurar e eu vou me consumir no meu traço. Como seria um pé dessa mesa? Eu já sei mais ou menos. Eu só preciso revisitar as coisas que eu já crio e as formas que eu repito nas coisas que eu faço. Se me pediram para fazer uma luminária, me pediram para fazer uma cadeira, eu sei mais ou menos quais são os gatilhos e as coisas que eu vou pescar para poder criar uma coisa nova. Então, não tem sofrimento. Até que é rápido e é divertido. Às vezes, assim, em 2 horas, pum, uma folha de papel. Olha que você falou, não tem sofrimento. Nossa, isso deve ser muito bom, não ter sofrimento. Porque o povo, eu só ouço o povo dizendo que sofre. Pois eu odeio romantizar sofrimento, sabe? Aquela coisa assim, o designer, o músico, ele tem que se isolar numa cabana, numa montanha, botar uma música clássica e criar... Não! Sem sofrimento, tem que ser divertido, sabe? Tem que ser encarado como um processo igual a tomar banho, igual a escovar o dente, igual a ter que cortar uma madeira. Você sabe o que você precisa fazer e eu sento, dou uma viajada ali, desenhando até chegar, rasgo 50 papéis até chegar, mas não tem sofrimento, é divertido. Imagina, né, se o seu emprego virar sofrimento, é hora de mudar. Eu já mudei uma vez, né? Tá ruim. Já mudei uma vez porque era sofrimento e fui virar marceneiro e designer. Então agora não pode ter mais sofrimento, tem que ser divertido. Não, e você fala essa coisa do divertido,
que tem uma coisa muito lúdica em vários dos Sim. seus trabalhos. Eu amei, vou te falar, eu amei a tal de uma mesa de totó. Essa Até porque mesa eu sou foi. fissurada no totó. Essa Eu mesa eu vou. amei, gente. Nossa, foi um parto. Esse lugar lúdico eu acho que é muito bom. Muito bom É, para você e muito bom para quem recebe o seu produto, né? é, é. O seu trabalho. Essa mesa, ela foi um desafio, porque eu me propus a fazer. É aquilo que eu pretendo fazer outras coisas relacionadas a isso. Talvez um ping-pong, que eu já tenho desenhado, sabe? Algumas coisas assim. Essa mesa eu fiz para exposição para Mercado Arte Design, para a MAD, lá em São Paulo. E eu acho que esse tipo de exposição, essas feiras de design, de arte, respeito muito os lançamentos comerciais, né? Você lançar um produto que a intenção seja fazer um lançamento para dali em diante descer de venda dele, né? Pagar conta, fazer as coisas que interessam. Mas eu acho que uma vez por ano você participar de uma exposição é aquilo, deixa eu mostrar alguma coisa muito maluca, o que eu consigo fazer de melhor e que vai surpreender as pessoas, e que isso vai trazer interesse das pessoas sobre o Pedro e procurar o que o Pedro faz, e aí sim descobrir coisas que podem caber no projeto da casa dela. Porque não é todo mundo que vai caber uma mesa de totó em casa. E eu imaginei exatamente a pessoa que teria falado assim, olha, eu vou fazer uma mesa de totó que eu quero que seja uma mesa para um cara de 50 mais, que tenha essa referência do jogo de clube, de brincar criança. O nome que eu batizei que chama Arantes, porque eu sou santista e Ah, meu Deus do céu. foi uma coincidência, eu tô com a camisa do Santos, né? Não foi de propósito. Eu sou santista e é Edson Arantes do Nascimento, o Olha, Pelé. que legal. É uma homenagem. E eu falei assim, eu não vou dar o nome de Pelé porque fica muito óbvio. E aí um amigo meu que tava aqui na oficina um dia falou, por que você não dá o nome de Arantes? Eu fiquei, nossa, total, é isso, ele não é óbvio. E ela foi feita usando assoalhos de petabaco de um apartamento dos anos 60. Os pés também são de petabaco. Eles foram feitos com toras de um casarão, que saiu uma mansão lá no Juá, que estava sendo demolida. Demolida não, reformada. E o arquiteto me procurou e falou, Pedrinho, você não quer buscar essas madeiras aqui? É bom que a gente poupa caçamba e você se encarrega de retirar e de fazer esse frete. E se você tirar, a madeira é sua, tá? E quem é que fazia muitos casarões, muitas mansões no Juá? E fazia uma escadaria inteira de madeira feita com encaixes, usando IP tabaco? Zanini Caldas. Uhum. E quando eu cheguei ali e eu vi essa escadaria, e eu falei pro arquiteto, de que ano é essa casa, né? E a gente ali procurando, eu vi, nossa, é uma casa dos anos 70. Eu falei, eita, as coisas estão começando a se encaixar, né? E aí eu comecei a olhar os encaixes, fui pesquisar, né? O que o Reduzino, que era o marceneiro do Zanini. Conhecido. Exatamente. E eu cheguei à conclusão, fiquei assim, olha, eu não consigo validar, porque a casa não era de autoria do Zanini. Mas às vezes alguns elementos eram feitos e eu fiquei assim, gente, e aí até cheguei a falar com a Cris Alho, que você deve conhecer, que é uma querida, uma amiga do coração, que contei pra ela e ela fez assim pra mim, Pedro dos Deus, sabe? Tipo, meu Deus, será que é? Será que não é? Que pecado, né? E assim, ela tava sendo substituída por uma escadaria de alvenaria com porcelanato, mas sem julgamento. Escorre uma lágrima, mas eu fiquei feliz porque essa madeira veio pra cá e ela tá aqui em boas mãos e eu tô fazendo várias coisas com ela. Então, assim, eu não posso validar, né, que é exatamente o que foi, mas é aquilo, tem cheiro de Zanini, tem cara de Zanini, tem madeiras de Zanini, tem época de Zanini, então vamos, né, fazer com que isso vire alguma coisa interessante com respeito pelo que foi e sem desperdício, e fazer que vire alguma coisa muito legal, né? Então, assim, essa mesa do Totó deve ter sido assim. Nossa. Ela foram meses para fazer, muitas crises, cabelo em pé, saindo da oficina, 3, 4 horas da manhã, porque ela tem que ficar pronta, porque a exposição vai começar.
o inox e envolvendo vários profissionais para me ajudar, um torneiro mecânico para poder fazer, eu fazendo os jogadores de madeira também, e ela tem que ser uma mesa funcional, então ela precisa ter uma curvatura no campo, porque a bola ela precisa voltar pro centro, né? Porque se ela ficar perdida no canto, todo mundo já passou por essa situação de ter que agarrar a mesa de totó e dar uma levantada pra bolinha ela sair do canto, né? Que ela tá de castigo. Então ela é uma mesa funcional. E ela tá em São Paulo nesse momento, ela tá na Vermelho, do Eduardo, que é um querido, e a gente ainda tá, assim, por enquanto ainda é spoiler, mas ela vai virar um produto feito ali também em parceria, então vai virar uma coisa muito legal. Eu me encantei por ela. Agora, eu li no seu Instagram, você fala uma coisa assim, que efeito você busca provocar em quem vê sua obra? Você fala isso em algum momento no seu Instagram. Você quer provocar alguma coisa em quem vê. Como que é isso? É engraçado. Eu até falo que é quase uma sinestesia, porque eu trabalho muito com torno. E eu gosto muito de coisas, formas arredondadas, quase infantis. Isso é um link muito grande no meu trabalho, porque eu não gosto de fazer nada reto. Nada reto, assim, isso me lembra uma vez eu estava em Milão, fazendo um pequeno parênteses, e eu estava com uma professora de design passeando, e ela era professora na Coreia do Sul, de um curso de design numa universidade, e ela também dava aula na Universidade de Milão. E a gente estava passeando, tá? Eu tinha conhecido ela há pouco tempo, e ela é uma super designer, super conhecida, e ela falou assim para mim: Pedro, por que o trabalho dos designers brasileiros que eu conheço, isso foi lá para 2018, tá? Muita coisa mudou. Me parece sempre uma homenagem à era de ouro do design brasileiro. Me parece que vocês fazem design com cara de vintage, ou estão fazendo um design que se parece muito com o design escandinavo, com madeiras claras e linhas retas, e eu fiquei com isso na cabeça realmente, né? Talvez sejam os clientes que gostam de um design mais escandinavo, mas que não faz muito sentido no Brasil a gente produzir isso. Porque se a gente olhar para o nosso passado, para a nossa era de ouro, a gente olhar para Sérgio Rodrigues, a gente não fazia isso, né? E eu falei, isso vai ser uma questão sine qua non, eu não vou fazer coisas retas, eu quero fazer tudo meio gordinho, sabe? E que dê uma sensação de que o cliente ou a pessoa olhe e fale assim: nossa, esse móvel ele é tão macio, né? Só que macio é uma sensação de toque, de tato. Uma coisa parecer macia, o olhar não pode dizer que uma coisa é macia. É só quando você encosta nela você sente que ela é macia. E nem é macio porque a madeira é dura. Então eu gosto de causar um pouco essas confusões. Entendeu? Isso. Você sabe que eu, por um acaso, estava dando uma aula onde eu vi uma escultura do Bernini, onde ele segura a Perséfone e aperta e parece macio. Então, assim, você acabou de falar isso, eu falei, gente... É incrível. É incrível, né? Não, como é que esses caras conseguiram fazer isso com mármore, né? É loucura. É uma loucura. Você falou uma coisa muito interessante, é a sensação, né? O cérebro engana a gente, né? Você poder olhar para uma coisa e falar, nossa, parece muito macio. Essas coisas que confundem os sentimentos, né? De tato, de toque, de peso. Brincar com peso é uma coisa muito interessante. As pessoas não fazem a menor ideia de que aquela mesa, ela pode pesar 200 quilos, mas ela pode ser feita com uma madeira super macia. E na hora que você for levantar duas madeiras iguais, da mesma cor, uma cacheta branquinha e um pau-marfim branquinho, sendo que a mão vai cair e a outra você levanta com o dedo. Então, e aparentemente as duas, uma do lado da outra, são iguais, sabe? Então, isso é muito legal. Isso é muito interessante. Agora, o que você estava fazendo na galeria? Eu adorei saber que... Adorei. Porque, como eu te falei, eu vi um trabalho, falei, nossa, que coisa bacana, mas eu não li, porque não tinha o nome logo abaixo. Sim. E eu falei, nossa, que coisa interessante. E passei, acho até que fotografei. E passei. Que legal. Eu só não postei, vou te falar, eu só não postei porque eu não sabia de quem era. Aqui eu não postei. Depois eu fui descobrir que era de Pedro Leal. Meu, agora me conta isso aí. Artista? Então, cara... Engraçado, né? Eu falei que a gente não faz nada sozinho, né? 50% da pesquisa é tudo.
Mas eu acho que, assim, uma boa parte da minha carreira eu tenho que dedicar às pessoas que foram muito generosas comigo, sabe? Eu tenho muitos padrinhos e, graças a Deus, se eu tiver inimigo, eu não sei. Agora vai me Não contar, fiquei você é sabendo. uma pessoa muito doce. Quem é que não vai gostar de você? Fala pra mim. Ah, mas pode ser, nunca se sabe, Ah, né? eu, hein? Eu, hein? Eu lembro quando a gente se conheceu que eu ficava sorrindo e você falou assim pra mim, eu não lembro nem onde foi, e você falou assim pra mim, você parece o Diogo Nogueira, que eu ficava sorrindo e você falou isso pra mim, eu fiquei com isso na cabeça. Ai, ai. Mas o que aconteceu na Cana foi muito engraçado, porque eu sou um dos organizadores de uma exposição em São Paulo, durante a Design Week, que se chama Impermanência. Uhum. E eu fiquei quase um mês lá, né, junto com a galera, produzindo. E desde, mais uma coisa, né, eu já quase não tenho tempo, ainda Uhum. arranjei uma exposição para fazer. E a gente tem que falar com desde patrocinador, organização, os designers que vão participar. E durante a exposição, quem me aparece num dia me manda uma mensagem: Pedro, tô chegando aí, tô saindo do apartamento, chego em 40 minutos. Nanado. Nanado é Figuraça. uma figura. E olha que engraçado, eu me identifico muito com ele no jeito de falar com as pessoas, é meio maluco. E eu falo assim, nossa, eu fico pensando, Nanado podia ser um tio meu, sabe? Porque a gente... E é aquilo, né? A linha do raciocínio não existe. Começa uma conversa, um assunto e vira um samba maluco, né? E Nanado chegou, e aí eu fui fazer um tour guiado pela exposição com ele. E Nanado olha para as coisas e fala assim: amei isso daqui, nossa, sensacional. E olhando, nossa, isso daqui é muito legal. Aí ele olhou para um espelho e falou: nossa, olha isso. Eu falei: é meu, Nanado. Ele: é seu. Eu falei: isso daqui só fui eu que fiz. Ele: não é possível. Aí pegou o celular e começou uma chamada de vídeo com a sócia dele lá na cana. E mostrando o espelho e falando: Carol, vamos colocar no evento? E ela: vamos, adorei. E eu assim, que evento que ele tá falando? Aí ele me explicou que ia ter esse evento da cana, lá na Casa Caminhó, no Rio de Janeiro. E gostou também muito da luminária do meu estagiário, que eu cachei também lá na exposição, que Eu tava acho lá. muito bacana como ele tem um olho muito bom, Nanado. Tem um olho Com bom. certeza. Ele tem um olho bom. E ele olhou e falou: eu quero. Você tem? Eu falei: não tenho, mas faço. E aí corri contra o tempo e fiz o espelho. E foi um prazer, coloquei lá. E Nanado já conhecia minha namorada. Antes de eu saber de eu conhecê-la. Foi assim, é uma coisa muito louca. E ele é um carinhoso E foi demais, sabe? ele que me apresentou Takula, que foi assim, muito bom, sabe? Aham. É, ter esse artista indígena, eu acho que é importante a gente ter nessa Incrível, né? conversa Não, é toda. incrível. São 105 entrevistas, como é que eu não tenho um artista Pois é. indígena? A Aí, última vez que eu assim, tive com o Nanado, a gente tava falando até sobre ele. Quando não, eu fiquei sabendo foi antes dele muito entrar. claro que é uma conversa muito mais objetiva, porque ele não viaja, né? Mas foi uma delícia a conversa. Foi muito, muito, muito bacana. Imagina. Mas o evento do Nanado acabou sendo um sucesso. Assim, eu cheguei atrasado. Eu Porque fui eu saí daqui cedo, da por isso que eu oficina. não te vi, eu não sabia de nada, porque eu fui muito Eu cedo. cheguei, já era umas 6:30 da tarde, por aí. E cheguei Nanado olhando pra minha cara e falei assim: Pedro! Aí eu: cheguei agora, foi mal. Eu tava na oficina e ele fez assim: olha, já vendi. Aí eu: Deus é bom o tempo todo. E aí foi. Ele: você vai ter que fazer mais. Eu: tá bom, é isso. Não, não é nada incrível, Ele né? é muito legal. Ele é E muito legal. aqui, e você tá num evento do Nanado, pra mim, é um carimbo uma chancela, Uma chancela. porque ele é uma enciclopédia, conhece o design e a arte como poucas pessoas, e conhece os trabalhos, e conhece pessoalmente as pessoas. Então, assim, e comer uma pizza com o Nanado, sabe, num restaurante na casa dele, que se você não foi, vá, a casa do Nanado Vou dizer para você ele que ele precisa fica me sem, convidar. não, você fica sem fôlego, porque aquilo ali é um gabinete de curiosidades, é um museu, tem de artistas consagradíssimos até pessoas menos conhecidas e lembranças de viagens.
e coisas de família. É um dos lugares mais incríveis que eu já entrei, a casa do Nanada. Recomendo, viu? Vou falar com ele. Mas, meu Recomendo. querido, me conta aqui, próximos projetos. Nossa, é tanta coisa. Eu tô terminando agora uma mesa de jantar, que eu vou ter que levar para Búzios, que eu acho que a minha coluna vai partir ao meio, porque ela tá pesadíssima. Também tô usando essas madeiras. Uma mesa de quase 3 metros de comprimento. Para esse ano ainda, MAD, em São Paulo. Também pretendo levar uma mistura de lançamentos com algumas coisas antigas que eu tô querendo fazer uma instalação. E para logo em breve, que a gente ainda tá assim, formulando o projeto, uma viagem de designers, eu com o Lucas Portes, que é do Formigueiro, o Dimitri Correia, uma viagem de carro saindo do Rio de Janeiro até Buenos Aires, parando no Brasil, indo até o sul do Brasil, visitando ateliês de designers, de artistas, oficinas, passar no Uruguai para visitar uma loja que eu estou trabalhando com eles também no Uruguai, numa cidade assim, de praia também super linda, até chegar em Buenos Aires para participar dessa exposição que eu fui convidado e a volta. E fazer a volta por outro caminho. Então a gente está ainda nessa coisa de patrocínio, o que vai ser, se a gente vai mesmo, mas acho que vai ser incrível, né? Então vai ser vão ser mais de 5 mil quilômetros de carro, levando os móveis na caçamba da caminhonete e registrando e fazendo conteúdos e mostrando os lugares, parando a caminhonete, acampando e coletar material. Vai ser uma aventura misturada com experiência, vai ser assim. A ideia é a gente conseguir pegar bastante referências e que no final a gente consiga fazer um móvel, algum projeto baseado nessa viagem, feito a 6 mãos, né? 2 minhas, 2 do Dimitri, 2 mãos do Lucas, e que isso viria um Frankenstein dessa experiência, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua mania, e viajar junto não é fácil, né? Mas é sobre isso. Uhum. Sem sofrimento. E sem sofrimento. Não. Sem sofrimento, olha, com diversão. Esse é um mantra seu, eu adorei isso. Sem sofrimento. Sem sofrimento. Chorar só se for de alegria, né? De gratidão. Pode passar nervoso, tá autorizado passar nervoso com prazo de entrega, mas sem sofrimento. Se não for para se divertir, é melhor ficar em casa com o meu cachorro, com a minha namorada e jantar com meus pais. Não pode, chega disso e romantizar, né, o trabalho árduo e falar que sofre. Não, gente, a gente tá em 2026, chega, tem que se divertir. A gente tá chegando no fim, eu amei, sabe? Eu gosto de você muito, e realmente você parece com o Diogo Nogueira, que eu acho que é o Diogo Nogueira. Tem gente que fala que eu parece com o Gregório do Vivier. Que eu gostei de você à primeira vista, porque eu adoro o Diogo Nogueira. Obrigado, que bom, eu gosto dele também. E, assim, é um prazer enorme conversar com você, assim, o seu astral, a forma como você trabalha. Assim, fiquei muito feliz de você estar ser um dos inauguradores dessa nova fase nossa do podcast. Ai, que bom, eu que agradeço, para mim é um prazer e você está convidadíssima para vir aqui conhecer a oficina aqui em Niterói. A gente sempre recebe gente e todo mundo que acompanhar o podcast também está convidado a conhecer o trabalho e vir se divertir, tomar um café, bater papo e voltar com um pouco de serragem na roupa. Eu vou, hein? Eu vou. Tá convidada. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço, querida. Um grande beijo. Adoramos a conversa. Muito obrigada pela participação. E queremos lembrar que estamos no Instagram arte.in.forma.